Crimeia, você sabe dizer qual foi o lance da Crimeia? Porque ele invadiu... Não, então, assim, é que tem, de novo, tem dois lados, né? Que do lado russo. Do lado russo, o discurso dele foi que quando começaram, como ele diz, esses movimentos separatistas, aí começaram a atacar, tipo assim, neonazistas começaram a atacar os russos, né? Todo mundo que tem raiz russa e fala russo começaram a ser meio que atacados. E aí a Crimeia... Isso aconteceu mesmo? Não, então, é o que ele diz, né? Ah, tá. Assim, a gente não sabe até que ponto... Tipo, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não tinha nada disso. Então... Ninguém sabe também o tamanho disso, se aconteceu... Ninguém sabe. É uma coisa que a gente vê hoje em dia é uma guerra total de informação. Então, a gente nunca saberá de fato a verdade. Exato. E aí, o discurso dele... Porque a Crimeia, na verdade, historicamente, por muitos e muitos anos, foi da Rússia. Ah, é? Então, depois que quebra a União Soviética, ainda continua com a Rússia, não? Não, assim, ela passou, na época da União Soviética, ela passou a ser a parte da Ucrânia, da República da Ucrânia, mas naquela época era tudo igual, né? Então, assim, não fazia muita diferença. Agora, quando a Ucrânia se separou, de fato, da União Soviética, a Crimeia ficou com a Ucrânia. E aí, lá tem muitos russos, assim, que tem raízes russos, que, assim, de pessoas que falam sou russo e não falam ucraniano. Ortodoxos. Ortodoxo da Ucrânia também é, então também assim, a gente não tem tanta diferença, mas lá tem pessoas com raízes russas mesmo. Entendi. Então o que ele falou, né, que ele fez um referêndum lá e que a maior parte da Crimeia concordou em ser parte da Rússia porque não queria passar por essas coisas desagradáveis de preconceito, né? Então esse foi o discurso dele, que a Crimeia está querendo entrar na Rússia, então vamos obrigar ela, né? Vamos dar um abrigo, vamos proteger ela de tudo que está acontecendo. E é meio louco, né? Porque ele não respeita a soberania da Ucrânia e fala, eu perguntei aqui, vamos aí, cara. Por aí. E na época o mundo ficou de boa, ou teve uma tensão? Eu não lembro. Não, assim, tinha sanções, foram aplicadas algumas sanções, inclusive lá dentro na Crimeia, que eu fui lá, ano passado eu fui para a Crimeia, porque é um lugar com praias e os russos gostam de ir lá, sempre gostavam, até quando era ucraniano, Crimeia era ucraniana, muitos russos iam para lá porque é pertinho, a gente não precisa. Mas é uma cidade muito militar, tem bases e tal? Não, então, tem partes que tem bases militares, mas em geral são cidades comuns, turísticas, praia, muitos hotéis. É bonito e tal. lá? É muito bonito lá, Mar Negro, quentinho, os russos iam lá bastante e tal, mesmo na época da Crimeia ucraniana. E aí eu fui lá ver e tal, realmente é um lugar muito bonito e muito agradável. Mas assim, lá dentro tem muitas sanções, tipo assim, lá, sei lá, alguns supermercados, por exemplo, não expandem, não vão para lá para construir supermercado porque estão com medo de sanções, porque é um território que sofre das sanções mundiais. Então, se você vai para lá, você pode sofrer pode sofrer também. Nossa, não sabia disso. Naquela época a Europa aplicou sanções, só que é aquela coisa mais ameno, né? Sim. Aplicou, mas... Porque agora é um absurdo. Não, agora foi de fato de 8 para 80. Porque... Agora tirou dos bancos... Agora nem gatos russos conseguem mais ir pro... exato, né? Pra lá, pras coisas... Pro russo agora é uma situação complicada. Olha, é uma situação assim, dói meu coração vendo tudo que tá acontecendo, até porque também, antes de 2014... 2014 é da Crimeia. Isso, antes dessas coisas que começaram a acontecer, a Rússia e a Ucrânia... eram países muito próximos. Irmãos. Exatamente. Assim, a Rússia mesmo começou em Kiev. Né? Mais de 1000 anos atrás, a capital da Rússia era Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia. Então, assim, povo russo e povo ucraniano, se a gente... Tem uma origem próxima, sim, a gente né? tem algumas diferenças hoje em dia, obviamente, né? Eu não estou dizendo aqui que a Rússia e a Ucrânia é a mesma coisa, né? Porque as pessoas vão interpretar, porque ela quer toda a Ucrânia para a Rússia. Não, calma, né? Quando eu falo, eu tenho que tomar muito cuidado hoje em dia, porque qualquer coisa que você fala, pronto, já tiram, cortam e espalham para o mundo como se é verdade absoluta. Mas, assim, a gente tem muitas tradições em comum, a gente tem muitas coisas em comum, comida, inclusive, né? Que eu falei, aquela sopa famosa russa-ucraniana, né? Que os dois países compartilham essa coisa. Então, assim, e eu tenho muitos amigos ucranianos que, na verdade, não consigo sentir nenhuma diferença.
praticamente todos os ucranianos falam russo, tão bem quanto a gente. Você fala praticamente ucraniano? sem sotaque. Não, eu não falo ucraniano, mas é porque é União Soviética, né? Era época da União Soviética que todo mundo aprendia russo. Então os ucranianos, muitos ucranianos, entendem e falam russo do mesmo jeito que os russos. Tá. Então, assim, às vezes quando eu conheço um ucraniano, eu nem sei que ele é ucraniano. A gente fala russo do mesmo jeito. Então, assim, você é de onde? Eu sou de, sei lá, Kiev. Então você é da Ucrânia. Ou, sei lá, belorussos, mesma coisa, né? Que Então, também praticamente todo mundo lá tem duas línguas. Exatamente, é um povo que... A Rússia só tem russo, né? Mas a Bielorrússia e a Ucrânia falam tanto a língua deles quanto russo, né? Ao mesmo tempo. Então, assim, muitos artistas ucranianos, tipo de cantores, dançarinos, se apresentam na Rússia. Apresentavam, né? É claro. Agora o mundo está mudando, mas a gente sempre tinha essa troca de TV, por exemplo, muitos programas que a gente, né, assistia em russo, na verdade eram programas ucranianos, e a gente não sabia porque era em russo. Então, assim, muitas coisas a gente compartilhava. E por isso que, assim, dói tanto, né? Porque as pessoas falam, porque vocês russos, não sei o quê, ódio e tal. Não, a gente sente muito tudo que está acontecendo. Então, é importante você falar isso. Porque existe tem uma relação de ódio em algum momento dessa separação? Qual é o sentimento do russo com os ucranianos? Não, então, assim, eu não posso dizer que todo russo, 100% dos russos não apoiam tudo que está acontecendo. Mas a gente também tem que pensar e analisar que o que passa na TV russa neste momento, principalmente com todas as leis que foram aprovadas nos últimos 2 semanas, o que passa na TV russa é a visão do presidente russo, claro, do governo russo. Então, assim, muitas pessoas da geração da minha mãe não assistem YouTube, não entram nas redes sociais, no Twitter, por exemplo, sei lá. Hoje é proibido também, não dá para entrar. Mas não entram nas redes sociais, então eles já assistem o que passa na TV. Então, assim, não posso dizer que todos os russos 100% não apoiam guerra. Mas muitos russos não sabem o que está acontecendo de fato. Né? Que a Rússia fala que só tem, sei lá, 500 soldados que morreram. E a gente imagina que não deve ser só 500. Não, deve ser. A Rússia fala que é uma operação de paz, que vai devolver paz para a Ucrânia. E a gente sabe que não é bem assim. Então, assim, essas coisas, né, muitas pessoas que, sei lá, apoiam ou sei lá, não acompanham tanto e não são contra, muitas dessas pessoas nem sabem o que está acontecendo. E outras pessoas que de fato sabem o que está acontecendo e acompanham em redes sociais, muitos deles são totalmente contra. Porque, inclusive, várias famílias têm parte na Ucrânia e parte na Rússia. Aqui, hoje em dia, está circulando uma imagem de uma mulher e um homem, ela ou ele com passaporte ucraniano e outra pessoa com passaporte russo, e eles têm bebê no meio. Nossa. Imagina porque somos muito próximos. Só para vocês terem ideia, a diferença entre o sul do Brasil e o nordeste do Brasil é 1000 vezes maior do que a diferença entre povo ucraniano e povo russo.